Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí, galera, chegando para mais um vídeo no canal. E hoje eu vou dar, meus palpites sobre as oitavas de final da Copa Libertadores, da Taça Libertadores da América, que é o título continental, de futebol de clubes, do nosso continente, sul-americano, porque temos outro na América Central e América do Norte, mas na América do Sul é o mais importante, e é o que dá basicamente, o caminho, pro time brasileiro, o argentino, o sul-americano, enfim, e o campeonato mundial. Nós tivemos o sorteio das oitavas, eu até fiz um vídeo mais especificamente sobre o Corinthians, os melhores caminhos que ele poderia, pegar, mas o melhor caminho foi o caminho que eu botei. O caminho que o Corinthians pegou foi um caminho mediano, Então, basicamente, vamos ter um pouco de dificuldade, para chegar até as quartas. Mas vamos lá, Vamos para os palpites. Mas antes de começar os palpites, eu queria pedir para todos vocês, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, ativem o sininho e também que participem, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar na descrição e também nos comentários. E outra coisa, que eu peço para todos vocês é que, se puderem e quiserem, também assistam. Me sigam nas minhas redes sociais, e assistam todos os vídeos do canal, do começo ao fim, e na velocidade normal, para me ajudar na monetização, porque eu preciso de 4.000 horas dentro de um ano, para poder monetizar. Então vamos lá, Vamos para os confrontos, Primeiro que eu vou falar para vocês é Estudiantes da Argentina contra a Universidade Católica do Chile. E são dois times, que é um confronto que não tem brasileiros, passou muitos brasileiros, dos 8 confrontos temos 6 times brasileiros. Então, aqui eu acho que nenhum dos dois vai chegar tão longe, mas acho que quem passa é o Estudiantes da Argentina, Ele mostrou força ali contra o Flamengo e tal, então dá para ver que ele vai chegar um pouco mais longe, do que a Universidade Católica do Chile, que também foi muito bom no seu grupo, mas eu acho que agora, foi o máximo que ela conseguiu chegar. Temos também, Corinthians e Rosário Central da Argentina, O Corinthians, a gente tem muitas indefinições sobre o Corinthians. Estão falando que o Hugo Souza, que é o goleiro titular, pode sair. Estão falando que o Breno Bidon, que é o meio de campo, também titular, pode sair. Estão falando que o Roberto, que é o atacante titular, também pode sair. Que o Memphis Depay pode sair também. Que o não, na verdade não renovou, ele joga até julho, mas pode ser que não renove. Tudo isso que estão falando, que o André está vendido, que o André também é um jogador que basicamente ele é um volante ali titular do time também, Até no último jogo antes da Copa ele fez 2 gols, então pode ser um time totalmente diferente, Lógico que nós temos também muitos jogadores, que estão jogando muito bem. O próprio goleiro Felipe Longo e o Cauê, quando entraram, jogaram muito bem. Então, basicamente, não precisava correr tanto para trazer um goleiro caso o Hugo Souza saia. Temos uma zaga muito boa, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Os laterais estão muito bem, Matheus Bidou e Mateuzinho, tanto que o Mateuzinho está sendo até... recebeu uma proposta do Zenit, mas ele não quer sair também, por agora, pelo menos. E nós temos também alguns jogadores que estão jogando muito bem, Zacaria Labiá, Jess Lingard, Garro, voltou a jogar muito bem. Caio César tá jogando muito bem também. Então, podemos ter a recuperação do Vitinho, que basicamente tá machucado, Fez alguns jogos bons, mas também não não voltou a jogar ainda, mas depois da Copa pode ser que volte. Temos o Kaique também, Temos o Dieguinho, que toda vez que entra tá jogando muito bem. Então, é um time, que tem um time muito bom. E, falar a verdade, o Rosário Central, ele passou com certas dificuldades, no seu grupo, que não era um grupo tão forte assim. E o mais importante que a gente sabe deles, que eles têm o Di Maria no time deles, Que o Di Maria é um ótimo jogador, tanto que ele foi chamado, para ir para a Copa. O técnico ele se aposentou depois da última Copa que ele ganhou, Ele se aposentou, aí o técnico foi lá falar se ele não queria jogar uma última vez, e ele falou, ele não foi porque não quis. Então é um time muito bom, mas eu acho que nessa aqui o Corinthians passa. Então eu acho que o Corinthians, passa para as quartas de final, deixando o Rosário Central para trás. Só tivemos 2 confrontos entre eles dois, uma vez, e o Corinthians acabou passando nos pênaltis.
Tivemos também um confronto brasileiro, né, que é Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro, né, que tá jogando muito bem, tem muitos jogadores bons, como o Gerson, o Caio Jorge, o próprio Fagner, que foi vendido do Corinthians, não tava jogando muito bem no Corinthians também, tá jogando muito bem lá. O goleiro que começou a jogar, né, que é o terceiro goleiro, e tá jogando muito bem. Tem o Fabrício Bruno, um ótimo time. O Flamengo, não precisa nem dizer, né, tem Pedro, tem Samuel Lino, tem Carrascal, Plata, muitos jogadores muito bem. Eu acho que a deficiência deles é só o goleiro, né, que pode vacilar e numa dessa o time perder. E também poderíamos ter a volta, né, do Arrascaeta, né, que tá machucado, mas se ele for convocado para a Copa, né, futuramente, né, ele vai estar jogando aí pelo Flamengo. Então eu acho, né, minha torcida era que o Cruzeiro eliminasse o Flamengo, né, que assim, foi muito bom para mim esse lance aí, porque pelo menos um elimina o outro. Mas o Flamengo, eu acho que o Flamengo passa, acho que o Flamengo é favorito e vai acabar passando, né, pelo Cruzeiro. Agora tivemos um time aqui, né, um confronto que basicamente ninguém liga, que é o Tolima, né, da Colômbia, contra o Independente Del Valle, né, do Equador. E eu acho, né, que daqui passa o Independente Del Valle. Tivemos também a surpresa, né, sul-americana, que foi o Mirassol, que basicamente ele é um estreante, né, que conseguiu, ele tá jogando pela primeira vez na Libertadores, conseguiu passar da fase de grupos. E ele pegou, né, a LDU do Equador, que é o time que atualmente, né, joga o Davidson. E basicamente, né, foi o time que eles estavam, né, no mesmo grupo, né, eles estavam no mesmo grupo e acabou que eles se pegaram, né, no sorteio. Mas eu acho aqui, né, que o Mirassol consegue passar. Acho que o Mirassol conseguiria passar, né, da LDU do Equador. Não é um mau time, mas acho que, pelo que o Mirassol tá jogando, né, na Libertadores, vai conseguir passar. Lembrando, né, que vai demorar um pouquinho. Acho que só em julho ou agosto que começa, né, esses confrontos. Agora tivemos, né, o Palmeiras, né, sempre sortudo no sorteio, pegou o Cerro Porteño do Paraguai. O Palmeiras, né, é aquele negócio que estão falando, né, que ele não consegue resultados muito bons, não tá jogando muito bom, mas basicamente, né, ele passou da fase do grupo da Libertadores, passou na Copa do Brasil e ali dentro do Campeonato Brasileiro. Então, mesmo jogando mal, ele tá com todos esses números, imagina, né, se ele jogar bem. Então, eu acho que contra o Cerro Porteño também vem pegando, né, o Palmeiras direto, né, tanto confronto na fase de grupos, como também confrontos, né, nas oitavas, quartas e por aí a seguir, né? E eu acho, né? Eu vou arriscar que o Cerro Porteño passa. Não, na verdade eu não vou arriscar. Eu acho, né, que o Cerro Porteño, eu tenho uma vontade, uma torcida que o Cerro Porteño passa, mas eu acho que quem vai passar é o Palmeiras. Mas eu tenho uma torcida, né, que o Cerro Porteño consiga passar, mas quem vai passar vai ser o Palmeiras. Agora tivemos um jogo, né, de dois estreantes também na Libertadores, que é o Platense, né, que jogou contra o Corinthians. Nós ganhamos 2-0 na casa deles e eles ganharam 2-0 na nossa casa. E o Coquimbo Unido, né, que passou em primeiro, né, do grupo lá do Fluminense, né, que deu muito trabalho. Também é o estreante. Então eu acho que entre os dois, né, pelo que eu vi do Platense, eu acho que o Platense consegue passar. Aí temos o último confronto aqui das Libertadores, que seria o Fluminense contra o Independente Rivadavia, né? Que também foi da Argentina, que também foi um embate, né? Entre jogadores, né? Entre basicamente, né, times que estavam no mesmo grupo. Então, quem venceu isso aí foi. Quem eu acho que vai vencer vai ser o Fluminense. Tanto na fase de grupo ele passou em segundo, mas eu acho que aqui ele vai conseguir passar em 2 jogos. Então é isso, né? Esses são os times que eu acho que vão passar: Estudiantes, Corinthians, Flamengo, Independente Del Valle, Mirassol, Palmeiras, Platense e Fluminense, né? Com o único brasileiro que eu acho que cai por agora seria o Cruzeiro. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, né? Se inscreve no canal e depois nós veremos, né? Quantas eu irei acertar. Então é isso, galera. Dá jogo.